Hoje contamos com a presença de Alcídio Pereira, que vai nos falar sobre o nosso projeto para 2017. No Momento Espírita, vamos ver a mensagem O Mundo do Terceiro Milênio. Quando, na questão número 919 de O Livro dos Espíritos, Allan Kardec perguntou aos espíritos codificadores qual o meio prático mais eficaz que tem o homem de se melhorar nesta vida e de resistir à atração do mal, ele obteve a resposta. Um sábio da antiguidade vô-lo disse: conhece-te a ti mesmo. Assim nós vemos que sem conhecer-se e sem identificar o que já conquistamos de bom e em que precisamos melhorar, não há como proceder às mudanças tão necessárias. Ao se aproximar o final de um ano e início de outro, esta orientação faz muito sentido. Como foi 2016? O que espero, o que pretendo de 2017? Quais são os meus planos, meus projetos? Depois do Momento Espírita, vamos conversar com Alcídio Pereira sobre o nosso projeto para 2017. Fala-se muito que vivemos em um mundo de constante violência. E se diz que todos andam apressados, que tudo é uma loucura, que não dá mais para viver de forma serena. Contudo, graças a iniciativas que ocorrem ainda de forma esporádica, mas com grande brilhantismo, verifica-se que existem variantes felizes. Um dos exemplos mais recentes foi a iniciativa de um pouco mais de 30 integrantes da Companhia de Ópera da Filadélfia. Aconteceu no dia 24 de abril de 2010, um sábado, no Reading Terminal Market, na cidade da Filadélfia, na Pensilvânia. O local é um bazar gastronômico ainda hoje, conforme suas remotas origens no século XVII. Em qualquer dia ali se pode encontrar uma variedade eclética de produtos diretos do campo, especiarias incomuns, flores, aves, artesanatos, joias e roupas. É um local apinhado de gente. A média é de 100 mil pessoas que o visitam a cada semana. Pois nesse sábado de abril, enquanto as pessoas se acotovelavam indo e vindo, em meio a balcões de produtos e exposição de telas, de repente uma música começa a encher os ouvidos de todos. É La Traviata, composição de Giuseppe Verdi, inspirada na obra de Alexandre Dumas Filho, A Dama das Camélias. Então, um tenor lança sua voz, seguido de outro mais adiante. Surpreendentemente, do meio daquele povo todo, que andava de um lado para outro conversando, tirando fotos, vão se destacando os membros da companhia de ópera. Estão misturados à multidão, vestidos de forma comum. Uns com boné à cabeça, portando mochilas, bolsas, roupas esporte, descontraídos. Somente são identificados a partir do momento que abrem sua boca e começam a cantar. Surpresas, as pessoas vão se dando conta de que cada um deles, que sorri e canta, que brinda com o copo de papel com café ou que os convida a alguns passos de dança, está com um bottom com a identificação da Companhia de Ópera da Filadélfia e os dizeres La Traviata. E todos param o que estão fazendo para ouvir, admirar, se emocionar. Os turistas tiram fotos e mais fotos. Um momento mágico. Algo que nos diz que iniciativas dessa ordem devem, graças ao êxito observado, se repetir de outras vezes e em muitas localidades. Em todo o mundo, em terminais de ônibus e de trens, onde as pessoas ficam horas aguardando, inquietas, desejando chegar logo aos seus destinos. Em aeroportos, onde os atrasos deixam as pessoas estressadas, mal-humoradas, pelas ruas das cidades. Iniciativas como essa nos dizem que a pouco e pouco
o homem vai descobrindo como é bom viver a harmonia, o belo, a arte. Como é bom ter um dom e dividi-lo com todos, alegrar corações, fazer as pessoas sorrirem e sonharem. Sonharem com o mundo maravilhoso que todos idealizamos para o nosso terceiro milênio. Vibremos por isso. E que Deus abençoe Alexandre Dumas Filho, Giuseppe Verdi, os músicos, os cantores, todos os que tornam, enfim, este imenso mundo de Deus tão mais belo e harmonioso para nossas vidas. Acabamos de ver a mensagem O Mundo do Terceiro Milênio, que está no CD Momento Espírita número 20. Está conosco Alcídio Pereira, que é palestrante espírita e trabalhador da AMEN, Associação Espírita de Maringá. Olá, Alcídio, é muito bom ter você mais uma vez no programa e desta vez terminando o ano, prestes a iniciar outro, né? Inclusive você sempre tem focado este tema, né? Quais são os nossos projetos para o ano que se inicia. Você acha importante nós estabelecermos um projeto de início de cada ano? O projeto não seria sempre o mesmo? Bem, é interessante porque na vida tudo temos que ter projeto. Então, se nós pegarmos um projeto ou termos um projeto muito longo, nós não vamos dar conta. Então, é muito interessante que a gente lembre a nós mesmos que neste ano que vai iniciar, nós temos que conquistar, nos elevar, nos melhorar em alguns aspectos. Então, não poderia ser um projeto de 30 itens. Então, a gente apresenta um projeto de poucos itens, que é para que a pessoa ela se concentre naquilo. Ela vai mudar apenas em poucos itens. Por exemplo, no do ano passado, o principal item era quantos livros nós vamos ler esse ano. Quantos livros? Muita gente deve ter lido mais do que a proposta, mas muita gente não deve ter lido nada. E se nós formos olhar, nós pegarmos um livro tipo esse do Raul Teixeira, esse livro tem 30 capítulos. Se nós lêssemos um capítulo por dia, nós teríamos lido ao final do ano 10 livros. 10 livros no mínimo, 12, mas no mínimo 10. Se nós não lermos um capítulo por dia, praticamente muita gente não leu nem 3, nem 2, nem 1, ou talvez não leu nada. Então tudo precisa ter projeto, porque projeto faz parte da nossa vida. Sem projeto nós não conseguimos dar conta daquilo que nós precisamos conquistar e crescer. Realmente essa questão de leitura é muito interessante, porque a grande maioria das pessoas afirmam que não tem tempo para ler, né? Mas dentro de um projeto, de uma meta como essa, se você ler, vamos dizer, 15, 20 minutos por dia, você dá conta de ler um livro ao mês. E nem isso, porque uma página, talvez em 5 minutos a pessoa lê. Ela pode ler de manhã, pode ler antes de dormir. Então, para ver como renderia, se ela tivesse a disciplina, quer dizer, no projeto dela fizesse parte, ela ler pelo menos um capítulo por dia. Mas quando a gente fala em projeto, talvez nós estamos falando de livros, de ler. Mas o projeto ele tem que fazer parte da nossa vida. Quando a gente levanta, não poderíamos sair de casa sem analisar qual é o nosso projeto para esse dia. Onde eu vou? Até para nos deslocarmos da nossa casa até onde formos, ao trabalho, à escola ou à igreja que nós frequentamos, precisaríamos fazer um projetinho, porque quando nós não fazemos isso, de repente o trecho está interrompido e nós esquecemos. E daí, poxa, mas eu vi que estava interrompido. Então, se nós fizermos um projeto, eu estou falando do básico. Desde um deslocamento, é preciso um projeto mental. Não que a gente vai escrever, vai complicar. Mas eu sento ao volante e penso, eu vou até Amém, por exemplo. Por onde eu vou passar? Bem, peraí, tal trecho está interrompido. Então, eu vou ter que ir para
para dizer que a vida precisa de projetos, não somente esse do ano, mas até projetos diários. E é praticando no dia a dia, nas pequenas coisas, né, tendo o hábito da agenda, por exemplo, é que nós vamos fazer os grandes projetos, né? Mas você acha que isso não gera uma certa confusão para a pessoa, não? Bem, nós achamos que a pessoa sem projeto é que ela fica confusa, porque ela não sabe para onde ir. Se ela tem um projeto, ela precisaria, por exemplo, nós agora, nas palestras que faremos, aquelas que fazemos todos os anos, nós vamos perguntar quem conseguiu realizar aquilo que, ao termos proposto o ano passado, elas balançaram a cabeça que sim, que tinha lógica, que elas iam tentar. Então eu preciso fazer um balanço até onde andamos, para que o projeto desse ano ele repita algumas coisas que nós não logramos êxito, mas que possa também ser um projeto que agora a gente vai fazer para valer. Nós vamos ter responsabilidade com o nosso projeto. E assim é desde as crianças. Se a criança não tiver projeto, o que ela vai fazer? O que ela vai ser? Qual é as etapas da criança? Inclusive os pais precisam ter essa consciência, né? Aliás, como Santo Agostinho propõe no Livro dos Espíritos, né? Isso deveria ser feito todos os dias, uma avaliação de como foi o dia e a proposta para o dia seguinte, né? Exatamente. E ele falava de quê? De projeto. Ele já analisava o que ele realizou do projeto do dia anterior e o que ele não teria atingido. E já programava o projeto do dia seguinte. Então, é um grande exemplo. Dentro, inclusive, do Conhece a Ti Mesmo, porque se na verdade, eu não estou dando conta de realizar os projetos diários, eu já estou sabendo que eu sou uma pessoa indisciplinada e que eu tenho que trabalhar um pouco mais esse aspecto em mim. E dentre esses projetos, esses objetivos, qual que você colocaria em primeiro lugar? Bem, em primeiro lugar, dos 7 que vou apresentar, nós colocamos a mágoa. Não levar para 2017 as mágoas de 2016. Porque a mágoa está provado que uma pessoa magoada ela não tem futuro. Porque ela, além de se desequilibrar psicologicamente e espiritualmente, ela ainda vai adoecer, porque vai interferir no sistema imunológico, ela vai se envenenando. Mas a mágoa, ela é trabalhada na doutrina espírita, muito bem trabalhada, e nós vamos encontrar, por exemplo, lá em O Livro dos Espíritos, quando vai falar da lei das sintonias, que na questão 459 vai perguntar se os espíritos interferem em nossos pensamentos e nossos atos, e a resposta vai ser que sim, que muito mais do que imaginais. Nós vamos entender que, numa sintonia de mágoa, quais os espíritos que estariam nos assediando. Porque nós vamos vai haver a interferência, nós vamos ser assediados pelos espíritos, mas não necessariamente pelos maus. Nós podemos também ser influenciados pelos bons. Mas os bons, eles influenciam pessoas com projetos bons. Uma pessoa magoada, o projeto dela, quer dizer, a sintonia dela é com os espíritos que há de pior. E aí ele vai para a questão 467 perguntar, mas se nós vamos ser influenciados, pode o homem, de alguma maneira, eximir-se da influência daqueles que queiram arrastá-la ao mal? E a resposta foi, pode. Porque tais espíritos, eles só se apegam àqueles que pelos seus pensamentos os atraem, ou por aqueles que pelos seus hábitos os chamam. Então nós vamos ver que, se os pensamentos atraem, e atrai esses que nos fariam mal, então a mágoa está em primeiro lugar. Divaldo Pereira Franco vai tratar desse assunto nas Fronteiras da Loucura, de Manuel Filomeno de Miranda. Ele vai dizer que a mágoa, sob sua ação, desarticulam-se os equipamentos do sistema nervoso central, que sofre a ação de diluentes de ordem mental, interrompendo o ritmo de suas respostas, na manutenção do equilíbrio emocional e ao longo do tempo de ordem fisiológica.
E aí nós vamos encontrar, num livro também de Francisco Cândido Xavier, ditado por Emmanuel, Palavras de Vida Eterna. Aqui nós vamos encontrar que a oração em favor do inimigo é a única chave que abre as algemas que nos prendeu às pessoas que nos magoou. Logo, a sintonia é muito importante. Então, não levar para 2017 mágoas é um projeto inteligente e não é só uma questão assim de fé e de religiosidade, mas é uma questão também de coerência. Porque se eu sei que com mágoas eu não terei futuro, eu estarei sujeito a essas interferências, por que que racionalmente eu não posso me trabalhar para não levá-las? Inclusive a medicina tradicional já está defendendo essa ideia, não é, Alcídio? Mas quais outros objetivos você propõe? Bem, nós temos em nossa proposta vários objetivos, entre eles nós temos um que é o de ler mais. E o outro é de nós frequentarmos reuniões de estudos na casa espírita, porque nós ficamos, às vezes, uma vida inteira como simples espectador. A gente chega assiduamente, todas as semanas a gente vem, ouve a palestra, recebe a terapia dos passes e vamos para casa. Mas a proposta que nós temos que levar para 2017 é a gente fazer uma transformação. Nós deixarmos de ser sair desse comodismo de espectador para ocuparmos um lugar de trabalhador na casa espírita. E é tão interessante porque a gente poderia analisar a diferença que é uma pessoa que gosta de música clássica, por exemplo. Ele faz um esforço, ele vai ao teatro, paga a entrada e ali se deleita ouvindo a orquestra. Mas melhor seria para ele se ele pensasse assim, eu vou estudar música e vou sair desse lugar que eu estou e vou para o palco ser um daqueles. Que aí o que aconteceria? Ele teria um prazer incomparável, em vez de ser apenas um ouvinte. Ele ia ser alguém que executa. Então, na casa espírita também é assim, nós podemos passar a nossa vida ouvindo, observando e às vezes até criticando. Às vezes nós somos críticos, mas não temos, não talvez à disposição apenas. Nós não descobrimos a diferença que há entre ser alguém que só vem ouvir palestra para aqueles que faz a palestra ou para aqueles que cria dentro do apoio logístico alguém que se envolve, que sente-se útil, vai ser totalmente diferente essa criatura a partir de então. E isso nós podemos estender a outras atividades também, não é? Você se referiu a essa, porque ela faz parte do nosso dia a dia, o trabalho na casa espírita. Mas isso também nós podemos estender a outras atividades, em outras casas religiosas, tudo Sim. mais. Uhum. Nós estamos falando de maneira geral. Sim. Nós estamos citando a doutrina espírita porque é o Porque nosso onde laboratório. nós Né? É aqui que um dia nós também já fomos o espectador. Certo. E um dia a gente resolveu sair desse comodismo e achar o que fazer. O importante é a ideia de sair do comodismo em tudo. Sim, né? porque em a tudo. pessoa não tem ideia, o prazer, a satisfação, e que aí ela, ao se envolver com a causa, ela está se envolvendo com um outro ambiente, porque ela se juntou à equipe de trabalhadores espirituais da casa, ela é um deles, é totalmente diferente. E o que vem promover o progresso individual e coletivo, né, Alcídio? Você se referiu a 7, quais outros você citaria? Bem, dentre os 7, nós já falamos da leitura, falamos primeiro da mágoa, falamos de se tornar um trabalhador e da pessoa conhecer-se a si mesma. Ela entrar nesse projeto que você já citou de Santo Agostinho, dela se trabalhar a si mesma. E há muitos que não se conhecem.
ela não sabe que ela é espírito, perispírito e corpo físico. E ela não tem a menor ideia que ela, no perispírito, vai demarcar todas as suas ações. Ela vai demarcar ações boas, ações deletérias, por exemplo, dos vícios, que fatalmente vai ficar demarcado no perispírito e deformar esse modelo organizador biológico que nós conhecemos, porque alguém sempre está se questionando: por que eu sou assim e meu irmão não, e fulano não? É porque cada um de nós fomos os arquitetos da nossa futura encarnação. E sendo os arquitetos, é bom que a gente tenha isso como objetivo, de nesse ano a gente mudar os nossos pensamentos, nós fiscalizarmos as nossas ações e nós, principalmente nesse ano, não passarmos recibo. Porque se nós, como diz a questão 459, estaremos o ano todo, o tempo todo sendo assediados por espíritos que vão aproveitar da nossa sintonia e nos assediar, então é preciso que a gente não passe recibo. Por quê? Quantas vezes a gente poderia ter evitado de dizer uma palavra, de ter ofendido alguém, ou de não ter aceito a provocação, fazendo como o Divaldo Pereira Franco, que nos dá uma receita fantástica. Por exemplo, ele diz que quando alguém o ofende, ele vem de imediato um pensamento: poxa, ele está pior do que eu, então eu já não faço mais isso. E ele ainda faz: vou orar por ele. Então, este também é um dos itens do projeto que a gente precisa pensar muito bem e neste ano a gente passar a praticar. Nós poderíamos sintetizar isso dizendo que é preciso olhar para o outro, né? Procurar entender o próximo, né? Na verdade, a gente deveria copiar o exemplo de Jesus, quando olhou para os seus algozes e pediu a Deus que perdoasse a todos eles, porque eles não sabiam o que estavam fazendo. E nós então vamos também, se nós pensarmos que cada um de nós está num nível de progresso, que muitos já acordamos, não que nós façamos só o certo ainda, ou já fazemos, mas segundo o nosso codificador, o verdadeiro espírita quem é? Não é aquele que já adquiriu a santidade, mas é aquele que está na luta para domar as suas más inclinações. Então, nosso projeto para esse ano, ele tem que ser repensado. Analisar o que nós prometemos ano passado e já realizamos e partirmos para aqueles que ainda é uma dificuldade para nós, demovê-los do nosso comportamento diário. Cid, nós agradecemos a sua participação, desejamos que seus projetos sejam todos realizados. Sim, primeiramente para aquele que fala, né? Porque quem fala, fala primeiro para si mesmo. Sim, mas se for útil para quem ouve, vai ser ótimo. Agradecemos a todos vocês que estiveram conosco durante todo esse ano. Desejamos que 2017 seja um ano de muitas realizações, de muita paz, de muitos projetos realizados. Desejamos-lhes, mais uma vez, muita paz.